Olá, eu sou Denise Garcia e você está no Inspire, Expire e Não Pire no Mundo Corporativo. Qual tem sido o seu olhar? Otimista ou pessimista? Vamos conversar? Desde criança, todas as situações, todas as nossas experiências vão sendo armazenadas no nosso sistema mais profundo de emoções, né? Na nossa amígdala cerebral. Nossa memória afetiva certamente nos traz algumas crenças, alguns aprendizados e que isso vão gerando os nossos pensamentos ao longo da vida. O nosso olhar, como nós encaramos algumas situações, se é uma forma otimista ou pessimista, você já deve ter ouvido muito falar sobre o copo meio cheio ou meio vazio. Pois é, chegou uma hora que nós precisamos ajustar a nossa vista, as nossas lentes, né? Porque esse sistema de crenças que vão sendo fortalecidas ao longo da nossa vida, né, que a gente traz lá da infância, geram pensamentos, tomadas de decisões, as análises que nós fazemos de algumas situações que nós vivemos, e isso pode nos prejudicar. Pode prejudicar nossos resultados, pode prejudicar os nossos relacionamentos, e nós não nos damos conta do nosso olhar pessimista para as coisas. O que nós temos de vantagem com o otimismo, né? O otimismo, ser otimista nos ajuda a ser muito mais flexíveis, a aceitar as situações como elas são, aquelas situações que nós não temos como agir, que nós não podemos partir para a ação, nos ajuda a ser mais resilientes, a ser muito mais contemplativo, encarar aquelas situações de dificuldade com mais flexibilidade. E isso pode até tirar de letra, né? Encarar de uma forma com bom humor algumas situações difíceis. O professor Martin Seligman nos chama atenção para isso. E ele diz que no meio dos estudos, das pesquisas que ele fez ao longo da carreira dele, ele diz que ser otimista ou ser pessimista é um comportamento que nós podemos reeducar, reaprender. Nós podemos ter essa escolha se nós tomarmos a consciência de qual é a nossa visão, né? Qual é o olhar que nós estamos tendo para as coisas. Ser otimista faz com que a gente lide melhor com as situações e evite uma possível depressão. Possivelmente as pessoas que são mais otimistas se sentem muito mais realizadas para as coisas que fazem, têm muito mais sucesso para as coisas que fazem, porque o mercado corporativo, por exemplo, ele espera de todos nós termos adaptabilidade, flexibilidade, e isso exige inteligência emocional. Aí a gente diz, como que a gente desenvolve a inteligência emocional? Voltando o olhar para a nossa infância e percebendo quais são as crenças que nós estamos trazendo desde a infância. Então, ser otimista é ajustar as nossas lentes, é poder perceber se aquelas crenças que nós estamos trazendo de medo, de rejeição, de limitações que nós criamos, se elas são verdadeiras. Então, quando a gente se perceber nessas situações, é bom a gente olhar e pensar, esse olhar que eu estou tendo para essa situação, ele é verdadeiro? Ele realmente tem uma comprovação que é real ou é coisa da minha mente? Quais são as alternativas que eu tenho, se isso for verdadeiro? O que eu posso fazer para mudar? É a gente tomar consciência das escolhas que nós podemos fazer, não é? O professor Martin Seligman também compartilha de alguns estudos científicos que ele fez junto com outros pesquisadores, olhando um grupo de voluntários que são otimistas e são pessimistas, e eles perceberam nos testes físicos, psicológicos, né, e até coletando sangue, eles chegaram à conclusão que aquele grupo que apresentava comportamentos muito mais otimistas, eles produziam mais células brancas, que são os linfócitos, que ajudam a combater infecções. Olha que incrível! Então, até o nosso sistema imunológico ele pode ser beneficiado quando nós temos um olhar
otimista para as situações. Ficar olhando para a vida e pensando, ó céus, ó vida, ó azar, não vai nos ajudar muito. Muito pelo contrário. Vai nos ajudar a trazer uma depressão, uma insatisfação, mau humor e vai nos engessar, porque nós não vamos conseguir partir para ação, para fazer algumas coisas que podem trazer realização. Então é importante a gente tomar consciência, porque tomando consciência nós podemos, de forma psíquica, reeducar a nossa mente para fazer escolhas mais assertivas. Ter um olhar para a vida muito mais contemplativo, muito mais positivo, para a gente se relacionar melhor, colher mais frutos positivos das nossas escolhas, né? E não querer ser tão controlador, porque as pessoas que são muito controladoras, geralmente elas são mais pessimistas, porque elas querem, né, ter controle de tudo e quando as coisas não acontecem do jeito que elas querem, aí pode trazer um olhar pessimista e achar que tudo é ruim, em vez de pensar que pode ser uma situação transitória, né? Então, perceba, quando acontece alguma coisa que te desagrada, se você toma consciência naquele momento, se você está olhando que aquilo pode ser transitório, pode ser passageiro, ou se aquilo é permanente. Perceba se aquele acontecimento é universal ou é só com você que acontece. Essas percepções, essa consciência pode contribuir para a gente se perceber quando a gente está se sabotando e se agarrando naquelas crenças que nem sempre são reais. Então convido você a repensar sobre esse cenário todo, né? Quantas coisas nós trazemos da nossa infância que nos limitam e escolher um olhar mais otimista para as situações. Enquanto isso, inspire e expire e não pire no mundo corporativo, nem fora dele. Até semana que vem.